Amém, amados. Vem a todos com a paz de São Jesus Cristo. Amém. Sem ter mais delongas, peço a mais irmãos, abrem suas Bíblias. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 7. Desde já agradecer a Deus por mais uma oportunidade de ministrar a sua palavra na noite desse dia e sendo ministrada pelo Senhor. Que a administração ela não só é só os amados irmãos, mas ela começa por quem está ministrando e subsequente àqueles que estão ouvindo. Amém? Oh, glória. Aleluia, Deus. Aleluia. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Diz assim, apenas o versículo 7, para nós vermos e entrarmos dentro da mensagem. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. Podemos assentar. Aleluia a Deus. Glória. Amém, amados? Hoje é culto de avivamento, e por que não falarmos do livro de Atos dos Apóstolos? O livro de Atos dos Apóstolos ele também poderia ser livro do ato do Espírito Santo na vida dos apóstolos. E nós vemos esse livro como um livro de extrema importância na Sagrada Escritura, porque esse livro ele tem como propósito ou como objetivo narrar os 30 primeiros anos da igreja primitiva. Nós vamos ver Jesus Cristo tendo o seu papel, a sua atuação de restaurar ao homem a sua comunhão com Deus, o Pai, e ele vai fundar a igreja na cruz do Calvário. A eclésia ela é instituída na cruz do Calvário. Mas nós vamos ver que com a ascensão de Jesus Cristo aos céus, e o capítulo 1 de Atos ele vai narrar, demonstrar, explicitar esse acontecimento, porque Jesus Cristo nos seus últimos 40 dias, ele vai reunir 500 testemunhas que vão ver os seus últimos ensinamentos, os últimos acontecimentos de Jesus como um homem, e ele vai deixar uma ordenança aos seus servos. Capítulo 1, versículo 8, ele vai dizer assim, mas receberei a virtude do meu Espírito, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então Jesus ele vai deixar bem claro que a igreja, que havia necessidade do seu Espírito ser introduzido no meio do seu povo, dentro do coração das pessoas, porque o seu tempo como homem estava se findando, e ali ele já tinha sido ressuscitado, mas chegaria um momento que corporealmente ou humanamente ele já não estaria no meio do seu povo, mas que ele teria a sua ascensão, mas que o seu Espírito desceria, impactaria, instrumentalizaria a igreja, daria à igreja capacitação para que a sua obra fosse feita com excelência. É importante dizer que a palavra testemunha do grego, traduzido para a língua portuguesa, quer dizer mártir. Jesus está dizendo e preparando o seu povo que eles deveriam ter a consciência que até pela causa do Evangelho eles iriam padecer, eles iriam sofrer, eles iriam sentir na sua carne aquilo que Cristo sentiu, para que o Evangelho prosseguisse à frente. E eu olho a concepção de muitos, porque Jesus Cristo ele vai sofrer na sua vida como homem, sem ser merecedor, porque Jesus Cristo ele vai deixar o seu corpo de glória, ele vai deixar todas as suas marias no céu, para pagar um preço que não era dele. O que nós sofremos, o que nós padecemos pelo pecado, nós sofremos pelas nossas ações, pelas nossas decisões, pelas nossas opções. Então nós vemos o contraste de um ser que não era merecedor de castigo, mas que tomou para si o castigo, tomou para si as enfermidades, tomou para si as nossas culpas e pagou o preço por nós com honra, com prestígio, com privilégio, com graça. E nós muitas vezes, pelos nossos erros, pelas nossas decisões, não queremos pagar o preço, não queremos pagar aquilo que nós mesmos decidimos, e acima de tudo, não queremos levar no nosso corpo as marcas de Cristo. Olha, o sofrimento, amados, ela é uma marca principal do Evangelho. Sem sofrimento não vê a glória de Deus. Sem sofrimento o Evangelho não teria chegado.
chegado a nós. Sem sofrimento não tínhamos visto, enxergado a graça de Deus que é sobre a nossa vida. Então o sofrimento é uma marca importante, fundamental e crucial para que vejamos a glória de Deus. Então Jesus está deixando bem claro: vocês serão mártires, vocês sofrerão pela minha causa. Então nós vemos o Evangelho tendo três como pontos principais: a ascensão de Cristo, derramamento do Espírito, Atos capítulo 2, e após isso a propagação, ou seja, a expansão da igreja, do Evangelho, dos milagres, da manifestação do Espírito Santo de uma forma extraordinária na vida do seu povo. Quando nós olhamos o livro de Atos, nós vamos ver a igreja sendo constituída e nós vamos ver um processo que é uma igreja que está em amadurecimento. Porque nós vemos Atos capítulo 2, versículo 1, o Espírito Santo descendo, sendo derramado. Atos 2, capítulo 41, 3.000 almas se converteram a Cristo. Mas Atos 2, 42, os apóstolos vão dar a ferramenta, eles vão demonstrar a receita correta para que tudo isso viesse a acontecer. Eles vão dizer assim, e permaneciam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perceba-se que o Evangelho ele é feito de princípios, o Evangelho ele é feito de procedimentos, porque aquilo que os apóstolos estão ensinando, eles tinham um exemplo maior, eles tinham uma referência. Eles não tiraram de qualquer coisa, eles não tiraram de qualquer observância, não. Eles observavam a Cristo, que é o modelo da igreja, que é o princípio de tudo, que é o cabeça, que é o direcionador, que é aquele que veio instituir. E como o apóstolo Paulo vai dizer, 1 Colossenses capítulo 1, versículo 7, ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ou seja, ele é o alfa, o ômega, ele é o princípio, o fim, ele é aquele que era, o que é e o que há de vir, ou seja, o Todo-Poderoso. Então quem se fundamenta nele, quem está estruturado nele, quem está firmado em Cristo, não se desvia, não sai de foco, não tira o propósito, mas ele permanece ficado, ele permanece debaixo da linha de um objetivo, porque ele é o nosso autor e consumador da nossa vida. Aleluia! Ele é o iniciador, ele é o aperfeiçoador e ele será o galardoador de todas as nossas obras. Então quando nós olhamos a Cristo, Atos 2,42 mostra o princípio deles, o fundamento de que aqueles homens estavam inspirados, o ensinamento que aqueles homens estavam seguindo. Aqueles homens, eles estão demonstrando que eles eram bons discípulos, porque o discípulo ele só se torna bom quando ele presta atenção, quando ele entende o que o seu mestre está ensinando e, acima de tudo, coloca em prática. E às vezes, no nosso decorrer, da nossa trajetória, os problemas, as aflições, os sofrimentos, ele nos tira esse equilíbrio, ele nos tira a sabedoria, ele nos tira a constância, porque nós só nos pautamos pelo que está no exterior. Observe esses homens, porque esses homens e mulheres no decorrer, eles tinham os próprios irmãos judeus que viam o cristianismo como seita, viam o cristianismo como uma blasfêmia, viam como o cristianismo até de uma forma negativa, e tinham os romanos que todo o tempo pregavam adoração a César e não aceitava que um ser que não teve nenhum bem financeiro fosse reconhecido como rei. Olha, esses homens, na visão externa, eles tinham tudo para ser pessoas desequilibradas, porque tudo trabalhava contra eles. Aonde eles parassem para pregar, eles corriam o risco de ser mortos, açoitados, perdiam as suas regalias, como Paulo perdeu, porque Paulo, quando se converte, ele era promotor de justiça, ele passa a ser inimigo do Estado e perseguido pela causa do Evangelho. Numa visão literal, eles estão o quê? Perdendo. Numa visão literal, muitos correriam.
Quem aqui estaria disposto a perder o seu trabalho, o seu emprego, o seu estudo, seus bens pela causa do Evangelho? Amados, quando você analisa a consciência, ou melhor, a boa consciência, adjetivando essa palavra, esses homens, eles entendiam que o propósito maior não estava no terreno. O propósito maior não estava aqui na terra. Porque o que está na terra tem limites. O que está na terra é passageiro. O que está na terra tem fim. Mas o que provém de Deus, nem a prata, nem o ouro, nem a perseguição, nem o inimigo, nem o diabo, nem seja qualquer tipo de coisa, pode nos tirar deste fogo. Esses homens tinham essa consciência. Traz o que é massa. E eu olho o Brasil hoje dentro de uma visão psicológica. O nosso país, ele é o primeiro em ansiedade e o quinto em depressão. Porque as pessoas estão observando tudo que está em sua volta e a quantidade de coisa que vem diante de si e não conseguem lidar de maneira equilibrada, de maneira sadia e principalmente sem buscar em Deus uma resposta. Mas esses homens, essas mulheres, o que eles tinham de recurso era orar. O que eles tinham de recurso era ler a palavra. O que eles tinham de recurso é lembrar o que Jesus fez. Lembra o que ele já fez na tua vida. Lembra os livramentos, lembra os milagres, lembra as provisões, lembra as curas, lembra o batismo com o Espírito Santo, que é a marca da nossa igreja. Porque quando eu lembro dessas coisas, eu não olho para o externo, eu não olho para o desemprego, eu não olho para a enfermidade, eu não olho para a morte dos meus parentes, eu não olho para o meu sofrimento, eu não olho para a angústia, eu não olho para a tristeza, eu olho para o alto. Eu olho para o alto. Glória! Esses homens tinham essa consciência. Esses homens tinham esse amor. Esses homens tinham essa essência. Esses homens tinham essa graça que estava sobre ele. E é por isso que esses homens não pararam. Você vai analisar o comportamento de cada um. Uns que vão perder a sua vida como Estevão, primeiro mártir do livro de Atos. Mas esses homens não perdiam a sua consciência, ao seu direcionamento. Então, quando esses homens são ungidos, e Pedro e Tiago, eles vão ter essa consciência com o tempo. Mas se nós voltarmos em Mateus, capítulo 25, 26, nós vamos ver que o próprio Jesus vai dizer assim, ó, vigiem e orem. 26, 41. Para que não caiam em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Perceba que nós somos vulneráveis. Perceba que nós temos debilidades. Perceba que nós somos limitados. Mas em Deus nós somos mais do que vencedores. Em Deus nós temos força, nós temos sangue, nós temos vigor. Em Deus nós temos expectativas. Em Deus nós temos esperança. Mas a esperança segundo a Bíblia não é esperança segundo o mundo. Porque a esperança segundo a Bíblia é a expectativa, um anseio confiante pelas bênçãos prometidas ao justo, ou seja, aqueles que têm comunhão. As Escrituras frequentemente se referem à esperança como a expectativa da vida eterna pela fé em Jesus Cristo. Então a nossa consciência, a nossa expectativa está em Deus, que não pode ser vencido, abalado, exterminado, rompido em nenhuma circunstância. Ele é firme, ele é fiel em todas as áreas, todas as coisas. Mas Tiago, ele vai ser um homem que vai ser preparado, porque no decorrer da vida dos discípulos, vivenciaram diversas situações. O próprio Marcos capítulo 10, Tiago e João, que eram os filhos de Zebedeu, chamados de filho do trovão,
eles vão chegar diante de Jesus e vão pedir um lugar de destaques. Eles vão pedir um lugar de honra. E deixando até os outros 10 discípulos irritados, porque eles queriam estar sentados um do lado direito e um do lado esquerdo. Aí Jesus vai perguntar para eles assim: pois bem, vocês querem a honra, querem destaque? Vocês estão preparados para participar do meu batismo? Vocês estão preparados para beber do meu cálice? Porque querer honra é bom, né? Prestígio, melhor ainda. Reconhecimento, nem se fala. Mas, e o preço? E o preço? Aleluia. Porque o que nós pedimos a Deus, amados, nós temos que pensar muito bem o que nós pedimos. Deus não dá nada de graça para ninguém. E nem a salvação foi de graça. Talvez alguns se expressam de maneira inadequada. A salvação é pela graça. Ou seja, Jesus pagou o preço por nós. Só que quando Ele nos dá essa dádiva, nós também temos um preço. O quê? Vigiar, orar, ler a Bíblia, se afastar do mal, santificar a nossa vida espiritual, sair, andar na contramão do mundo, não se deixar se levar pelo andar do diabo, mas ser luz, ser sal da terra, ser reverência. Então tudo que implica a Deus tem preço. Aleluia. Glória a Jesus. E eles vão entender, porque às vezes na nossa imaturidade nós falamos o que não deve em tempo errado e perto de quem não deve. E eles vão vivenciar uma coisa e lá na frente vão ver como é que o negócio aperta. Então, quando nós olhamos o livro de Atos, o próprio Atos, o início de Atos, é algo maravilhoso. 2,41, 3.000 almas se convertem. 3,6, primeiro paralítico anda. 4,4, quase 5.000 almas se convertem. Pedro mesmo, ele vai vencer dentro de 2 pregações, quase 8.000 almas se rendendo. Milagres acontecendo. E ele vai ver dentro da sua perspectiva, porque Pedro é uma grande referência de alguém que não tem crédito, mas que o poder de Deus vai fazer as pessoas reconhecerem que o Espírito Santo de Deus pega as coisas poucas para confundir as sábias, e as pequenas para se tornar grandes. Por mais que não tivesse crédito por causa da negação a Cristo, mas os acontecimentos e a ação do Espírito Santo vai fazer ele ser reconhecido, não pelos seus méritos, mas porque o poder de Deus era sobre a vida dele. O tempo, o decorrer vai se andar, o Evangelho está prosseguindo, porque o Evangelho de Atos, ali Jesus Cristo teve sua ascensão aos céus a partir do ano 33, teologicamente. Mas no ano 41 eles vão ter uma prova de fogo, porque o sistema político trabalhava contra o cristianismo. E esse homem que nós vamos ver no capítulo 12, chamado rei Herodes, que no caso é Herodes Agripa, primeiro neto de Herodes o Grande e filho de Aristobulo, ele era o governador da Palestina. Esse homem, ele não tinha nem cidadania romana, mas esse homem, ele tinha dentro da sua linhagem também uma parte judia. Só que esse homem, ele vai observar o quê? Esse homem está interessado no quê? Em status, em honra, reconhecimento, prestígio. E ele sabia, todo líder sabe, quando ele tem o povo na mão, fica mais fácil para ele governar. Se ou não? Não vai se levantar opositores, não vai se levantar ninguém contra as suas ordenanças, mas vão seguir tudo aquilo que foi imposto, principalmente no governo autoritário. Então o que ele vai observar? Ora, o cristianismo já é visto pela grande maioria como uma seita e como uma blasfêmia, porque a religião oficial de Israel é o judaísmo. Então eu vou tocar onde? Na cabeça. Porque Pedro, Tiago e João faziam parte da proeminência, ou seja, eram os 3 que mais se destacavam naquele momento entre os apóstolos. Paulo vai ter a sua conversão no capítulo 9, mas a sua consagração a apóstolo vem no capítulo 13. Capítulo 12, Paulo ainda está em discipulado, porque nós estamos no ano 44, ele começa a instituir a igreja no ano 47. Ali os 3 maiores destaques
é Pedro, Tiago e João. E o que é que ele vai observar? Ele pega Tiago e pega Pedro. A história não me diz o porquê João não estava ali, mas ele tem dois das três colunas da igreja primitiva. Então Tiago agora vai sentir na pele o que é sofrer pela causa do Evangelho. Aí ele vai dizer assim, ó: e o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para o mal tratar e matou a espada Tiago, irmão de João. Você imagina a igreja naquele momento analisando. E quando eu olho esses textos, amados, eu gosto de dar uma viajada, né, dentro do entendimento ou do raciocínio psicológico daquele povo, olhando, analisando e vendo aquela situação. Dois presos, um agora é morto e o outro a ponto de perder a vida também. E só não perdeu porque estava prestes para entrar na festa da Páscoa, que dá para você ver dentro da linha também da festa dos pães asmos, que estão interligados um ao outro. Ele tinha conhecimento dos rituais judeus e ele vai segurar para não matar Pedro, para não ferir os costumes judaicos daquela época. A igreja está analisando aquela situação, só que qual é a postura da igreja? Que é o que falta no nosso tempo hoje. O povo já teve uma perda, que para nós morte não é perda, mas morte é passaporte para o céu. Eles estão vendo morrer, e ver quem a gente ama morrer é difícil. Essa semana eu tive o falecimento do meu avô, e do nada, 92 anos, filhos, né? Eu parei hoje para conversar com meu pai a respeito dos detalhes, e a correria do trabalho, muita coisa na cabeça, a gente conversa com detalhe. Ele só tomou um paracetamol, foi levado para o médico. Quando estava no médico, questão de respiro, suspirar, ele, ó, pum, foi. Mas a minha avó, no meu mais de 2 anos, minha avó estava com câncer. E meu pai fez o enterro dela. E eu lembro que, meu pai contando, quando ele entra dentro do hospital, a minha avó com dor, ela estava cantando, acho que algum 256, estava cristã. Firmado na rocha eterna estou eu, e tenho a salvação. Esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. Meu pai falou que quando ele viu aquilo no hospital, meu pai começou a chorar. Porque o filho mais velho sempre é o que sofre mais, não pode ter luto, tem que segurar todo o problema, e no caso do meu pai ainda tem que fazer um enterro. Mas quando ele viu essa situação, qual foi o sentimento dele? Perda, tristeza, que é o sentimento natural nosso. Mas para minha avó, ela sabia que estava perto de se encontrar com Cristo. Então, para quem morre em Cristo, o nosso sentimento não é de tristeza. Para quem morre em Cristo, o nosso sentimento é de alegria. E é como a visão do apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Quem sofre, quem fica, porque a separação ela dói e machuca. Mas para quem tem consciência em Deus, a vida não para. Está vendo você dessa igreja? Você dessa igreja é de entender que a soberania de Deus prevaleceu sobre a vida de Tiago, porque o mesmo Deus que guarda e livra é o mesmo Deus que permite nós descermos da sepultura, e nem por isso ele vai deixar de ser Deus. Então uma igreja que é avivada, uma igreja que tem o Espírito Santo, uma igreja que tem equilíbrio emocional, sabedoria, tem que saber lidar com as duas partes, tanto saber lidar com a morte e também saber lidar com o livramento. Esse era o comportamento da igreja. Tiago foi, está com Deus, e um dia nós esperamos encontrarmos ele na glória. Mas Pedro ainda está aqui. Aí eu vou parar e vou ficar murmurando, né? Eu vou parar e vou ficar questionando a Deus. Eu vou parar e vou ficar criticando. Eu vou parar e vou ficar pensando na capacidade de Deus. Amados,
Eu não tenho como dimensionar o poder de Deus, nem em amplitude, nem em profundidade. Porque eu estou falando de um ser que é ilimitado, que não tem como dimensionar. Oh, aleluia! Isaías 43 vai dizer: antes converse que eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem há de impedir? E a igreja conhecia a igreja, porque as promessas são o que nos fortalecem. Glória! Quem crê nisso? As promessas é o que nos fortalece, igreja. Nós temos promessas sobre a nossa vida, e são as promessas que nos dão estrutura para permanecermos, menos que a circunstância diga que não. Então a igreja aqui no versículo 5 tem ciência que eles estão presos, tem ciência que já tem 16 soldados guardando a Pedro, 2 do lado, 2 na porta, e subsequentemente. Versículo 4: tendo prendido esse homem na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados. Numa visão literal, sem possibilidade. Se ele se mexesse, acordava um. Se ele se mexesse, acordava o outro. Mas o versículo 5 é o que me chama a atenção. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia. Mas a igreja fazia. Mas a igreja fazia. E o que tu tem feito? Aleluia! Na tua casa, Glória! na tua família, Glória! no teu ministério, no teu trabalho, nos teus estudos. O que faz a diferença por crente é a oração. Por que a oração ela faz tanta diferença? Porque a oração, a igreja, perseverar em oração é estar ligada a um instante contínuo. O significado dessa direção é que, para cumprir corretamente os deveres da vida cristã e ser sustentado em meio às aflições, é necessário nutrir um espírito de oração e mover a sua vida para perto de Deus. Então a igreja, quando ela está orando, ela está dizendo: Senhor, eu sei que aconteceu está na tua vontade. Eu não acredito nem em acaso, nem em coincidência. Mas eu acredito no Deus que é soberano. Faz o que quer, na hora que quer. Quer. Eu estou aqui pregando, igreja, mas a minha vida não está no meu controle. Quando eu digo que Ele é Senhor, eu estou dizendo: Senhor, tu tem domínio sobre mim. E da mesma forma que eu estou aqui em vida, nesse momento eu posso falecer. Ele pode me levar, Ele pode me transportar, Ele pode fazer o que quer, e não vai deixar de ser Deus, igreja. E nós temos que ter, se vocês, quem está avivado, avivalmente está ligado a renovo. Porque a palavra de Deus, ela nunca vai precisar ser renovada, porque ela não perde a sua essência, ela é imutável. Mas eu preciso. Por quê? Eu sou vulnerável. E é por isso que o Espírito de Deus está sempre me avivando, sempre me fortalecendo, sempre me enchendo. E há uma unção sobre Israel. É como um rio que derrama. Já viu aquele giro da cachoeira? Parece que é interminável. A água desce e desce e desce e desce. E quem está lá embaixo só recebe. Assim é a ação do Espírito de Deus na nossa vida. Nós estamos aqui embaixo e falamos: Senhor, enche os Deus. Enche de Deus. Enche de Deus. Ele só está derramando. Então toma, filho. Recebe, meu filho. Recebe, minha filha. Porque longa é a tua caminhada. É por isso que nós precisamos ser avivados. Oh, aleluia. Ai, tocando. Ela tem uma reação. Deus, Ele não depende de nós para agir. Só que Deus, Ele espera que nós tenhamos a nossa ação. Os céus, Ele é movido à força. E assim como Deus
não para de trabalhar e sempre está em plena atividade, porque ele não se cansa. A igreja, ela tem o seu papel, a igreja. Se eu preciso, se eu necessito, eu tenho que buscar. Jesus vai dizer em Mateus 7,8: ao que pede, recebe. Ao que busca, acha. E ao que bate a porta, se abre. Então o papel meu é orar. Versículo 6. E quando Herodes estava para fazer-o comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados. Perceba-se, Herodes aqui, ele é uma tipologia do próprio diabo, porque ele está com um pensamento, com um sentimento, e literalmente ele tem a autoridade de matar ou de deixar Pedro viver. Literalmente. Ele está dentro de uma maquinação, está dentro de um propósito. Então, quando ele pensa que irá consumir o seu trabalho, a sua ação, Deus vai intervir na situação. Mas o ponto-chave aqui é perceber a tranquilidade de Pedro. Porque quem serve a Deus, amados, tem a paz que excede todo entendimento. Como é que é isso? Eu estou desempregado, mas meu coração está confiando em Deus. Eu estou cometido de uma enfermidade de câncer, mas meu coração está na mão de Deus. Eu sei que Ele pode me curar. Eu sei que Ele pode me dar um livramento. E se também Ele permite, eu sei que também está no controle dele. Romanos 8,29. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados para o seu decreto. Nós somos um povo eleito. Eleito porque fomos comprados, exclusivo de Deus. E o apóstolo Pedro 2,9 vai dizer: sacerdócio real, povo adquirido para que vos anuncie a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós fomos comprados, e quem nos comprou investiu em nós. E se ele investiu, ele depositou em nós o quê? O seu melhor. Então para ele nós somos seres valiosos, seres com qualidade, seres que traz a ele um resultado de um investimento. Então Pedro estaria em paz, porque quem está em Deus tem paz. Pode sofrer, pode passar por algum momento, mas nós não estamos ao léu. Na nossa vida, Deus ainda dá a última. Ele tem domínio, controle, e ninguém pode tirar isso dele. Então, amado, como é que está a sua vida? Como é que estão os seus familiares? Como é que está a sua casa? Seu papel é entregar na mão de Deus. Seu papel é falar com Deus. Seu papel é crer naquele que pode todas as coisas. E deixa que Ele trabalhe. Deixa que Ele opera. E quem sabe hoje Ele não vai mudar a sua história. Aí ele vai dizer, segunda parte: ligado com duas cadeias. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. Até aí da ação humana. Agora vem a ação de Deus. Será que você pode fechar os seus olhos nesse momento? Porque para enxergarmos os olhos, as coisas naturais, amados, a nossa mente precisa estar ligada totalmente em Deus. Perceba-se, eu posso imaginar o anjo vendo naquela visão, como ele está entrando lá. Ele entrando dentro daquela prisão, da prisão, porque ali a prisão de Pedro era a prisão literal. Mas esse mesmo anjo que entrou nessa prisão é o mesmo anjo que ele pode entrar nas prisões, que pode estar em alguma área da nossa vida, talvez até na área das nossas familiares. Quantos aqui não têm familiares? Talvez presos no mundo do tráfico, talvez dentro da prisão, talvez dentro do hospital, porque a prisão, ela tem vários aspectos. Tem pessoas que estão presas emocionalmente, na depressão, na angústia. Tem pessoas que estão presas dentro da enfermidade. Tem pessoas que estão presas dentro do desemprego. Tem pessoas que estão presas dentro de uma
uma visão caótica, negativa, não enxergam nada, porque o Deus desse século cegou o entendimento. Mas eu profetizo nessa noite que o Deus que tem poder e autoridade sobre toda a terra já está lá enviando, canando Rimanácia, o seu anjo para desfazer os laços de morte, para desfazer os aguilhões do inferno, para jogar as maldições por terra, para repreender os ardis de Satanás, para transformar o quadro da tua família, para transformar o quadro do teu casamento, para transformar o quadro da tua história. Se você crê nisso, levante a sua mão, abre a sua boca nessa noite e adore a Deus. Eu posso enxergar com os olhos da fé, porque os anjos de Deus, eles estão acampando ao nosso derredor. É de luz, é Ele que nos protege, é Ele que nos guarda, é Ele que impede que a bala perdida nos atinja, que o mal nos aconteça e que a luz nos colocar uma planta dos nossos pés, o mal não sobreviver sobre nós. Aleluia. Ele está aqui. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz. Essa luz é a glória de Deus que está sobre este anjo. É socorro. E há uma glória sobre este Gabriel. Que faz-se a louca. Há uma glória sobre a nossa vida. É por isso que quando nós entramos dentro de uma casa, dentro do nosso setor de trabalho, toda vez que eu entro dentro do meu trabalho, eu estou orando naquele DBS, igreja, eu creio que a glória de Deus está ali. E por mais que alguém chegue em maldição, em pecado, em destruição, essa glória transforma. Essa glória tem influência. Essa glória traz impacto. Essa glória regenera. Essa glória transforma. Essa glória nos diante dessa glória não há quem se fique de pé. Vai te liberar. Demando cada sua. Resplandeceu a luz. E quando essa luz resplandece, tem resultado. Quando essa luz resplandece, há uma glória ao céu. Aleluia. Qual é o resultado dessa luz resplandecer? A Bíblia diz, e tocando a Pedro no lado, o despertou, ou seja, trouxe ele a consciência. Quem está dormindo está no sentido de fragilidade, porque o seu poder de ação, de percepção, está em fragilidade. Eu tenho plena percepção quando eu estou em consciência, ou seja, em pleno estado facultativo das minhas ações. Simples. A primeira coisa, ele desperta. Posição, atento. O militarismo a gente fala que é posição de guarda, posição de ação, tanto de defesa como de ataque. Aí ele vai dizer, e o despertou, dizendo, levanta-te depressa. Porque o ministério de Pedro, ali, deveria muitos anos. Pedro vai falecer teologicamente no ano 67. Ali ainda tinha muita obra para fazer, muitos trabalhos a realizar. Então o anjo falou, ó, levante, posição de sentido, se coloque em combate, porque aqui acabou o teu tempo. Deus é aquele que age no tempo certo, porque Ele é o dono do tempo. Aleluia! O tempo é um fenômeno da natureza usado por Deus para colocar tudo no seu devido lugar.
Tem hora que a gente chora, tem hora que a gente perde, mas muitas das nossas percas hoje será ganho para nós na frente. A gente vai crescendo, envelhecendo, né? Amadurecendo. Eu já estou no caminho dos 33. Daqui a pouco, 40, 50 aí. O tempo ele vai levando a gente. E o que é que nos traz o tempo? Maturidade. A gente olha, a gente analisa, a gente ouve, a gente observa. Os detalhes sempre importam. Porque são os detalhes que vão fazer diferença no resultado da nossa vida. Tem hora que a gente perde. Eu já perdi muito na minha vida profissional mesmo. Na função que eu estou hoje, primeiro eu tive que descer para outra função. Salário atrasado, perturbação, problema, excesso de serviço. E eu às vezes eu perguntava para minha esposa, eu falava assim, não é possível. Quando eu te conheci bem financeiramente, conta cheia, trabalhando, empregado. Amados, quando eu conheci minha esposa, eu estava numa posição financeira, eu tinha carro da empresa. Se eu não quisesse o carro da empresa, eu ainda podia pegar o táxi. Aí eu tinha computador, rádio Nextel, 2 PL no ano, salário, só deve ser refeição, só deve ser alimentação, plano de saúde. Quando eu conheci minha esposa, aí a gente trabalhando, minha esposa já atuava como advogada no Banco do Brasil, eu falei, o meu pensamento, né? Pensamento de imaturo. Minha vida vai ser tranquila, estou casando tranquilo, eu e minha esposa trabalhando, agora só progredindo. Só foi na gente noivar, desemprego. E para mim conseguir voltar para a construção civil, 3 anos. E não voltei na minha função não. Eu voltei numa função abaixo, com salário lá embaixo. E quando eu olhava para aquela situação assim, eu ficava perplexo. Muitas vezes eu questionei com Deus. Eu falei, Senhor, será que eu cometi algum pecado? Foi alguma coisa errada que eu fiz? Porque quando a gente comete uma coisa errada, vai dar tempo da gente se humilhar, né? Pedir perdão a Deus. E quem sabe assim há uma esperança para a nossa vida. E eu questionava isso com Deus. E questionei muitas vezes. O tempo passou, as provações, os problemas, outras situações. Hoje nós estamos no 6 de 1º de julho, né? 1º de julho. Então nós estamos casados 30. Então nós estamos casados 6 anos, 5 meses e 17 dias. 6 anos. Desde o tempo do nosso casamento. Se for botar noivada, dá até mais. Dá mais de 7 anos. Para mim conseguir retomar uma condição de trabalho que eu estava acostumado. Olha o tempo. Olha a quantidade de coisas. Final do ano passado eu estava em desespero. E hoje, alegre, feliz e trabalhando com vontade. O tempo, amados, ele é algo que é difícil da gente saber lidar. A gente brinca, dentro de uma maneira descontraída, depois que a gente passa, a gente brinca. Mas quando você está na prova, é choro, é Bíblia, é remonte. E Senhor, o que é que eu estou fazendo aqui, Pai? Será que eu estou indo no caminho certo? Eu particularmente sou assim. Meu Deus, Senhor, o que é que eu fiz de errado aqui? Que eu posso melhorar comigo? Entrar de novo na boa ação. Porque, amados, se a gente entende que Deus é o direcionador, então a gente entende que Ele tem controle sobre a nossa vida. Então, se Ele tem controle da nossa vida, a opinião dele importa ou não. Se eu estou na contramão de Deus, eu já sei que o negócio está do meu lado. Porque na mão de Deus eu já sofro, tu imagina na contramão. O problema ainda é maior, amados. Só que quem está na mão de Deus, independente da circunstância, você sabe que em alguma hora, em alguma situação, tem mudança. Sim ou não? Sim ou não, querido? Então, fala para o irmão que é o seu lado. Na nossa vida, Deus está no controle. O que é que isso me traz, igreja? A garantia que em algum momento a tristeza, eu vou
vou até chorar, porque o sofrimento a gente chora, né? De tristeza. Mas na alegria a gente chora também de alegria, de prazer, de gozo. Glória. Então Deus, em algum momento, quem tem essa perspectiva, Aleluia. tem essa motivação. Glória. Já não? É isso que nos move. Qualquer situação na minha vida, por mais que eu possa chorar, sofrer, passar o que for, mas eu sei quem é Deus. Deus fiel. Eu conheço a Deus, não na sua totalidade, mas as experiências que eu vivi ao longo da minha trajetória me fizeram ter essa convicção. A minha pergunta é: vocês têm convicção de Deus o que vocês sabem? Vocês têm convicção de Deus o que vocês sabem? Porque se tu tem convicção, o que está no momento não vai importar. Porque a nossa visão é uma visão, Aleluia. uma visão de progresso. A gente sabe que a gente sofre aqui, mas em algum momento, alguma situação, Deus ele vai dar uma efetiva. Aleluia. A vida cristã ela é assim, Deus. Glória. E quem tem experiência com Deus sabe disso. E eu, toda vez que eu estou no trabalho, no DDS, na segunda, na sexta, a primeira coisa que eu faço no DDS, quando abro para a palestra, é agradecer a Deus. Eu não começo um DDS sem agradecer a Deus. Porque eu sei que tudo que me aconteceu, de bom ou de ruim, está debaixo das suas mãos. Aleluia. Está debaixo do seu poder. E está debaixo do seu domínio. Então quem me vê, quem me ouvir, vai enxergar. E vai reconhecer que Deus ele é real. Aleluia. E que Ele é poderoso. Porque no nosso plano de trabalho nós representamos a Cristo. A das maiores preocupações para mim não é na igreja. A das maiores preocupações que eu tenho de dar bom testemunho é na minha vizinhança, é no meu trabalho onde estou. Aleluia. A igreja que dá bom testemunho sim, mas aqui eu estou no meio de irmãos em Cristo, que professam a mesma fé. Lá eu estou no meio de mundanos, de pessoas que não observam que se eu errar, eu vou escandalizar o Evangelho. Uma das coisas que você ora a Deus não deveria ser mudar e sabedoria e equilíbrio emocional. Aleluia. Porque eu não quero servir como pedra de escândalo. O sangue de Jesus me cubra. Eu quero e peço a Deus, Senhor, me faz ser uma testemunha sua, do seu poder, da sua glória, da sua unção. E vocês, igreja, vocês são canal, nós somos. Aleluia. Testemunha. Quem quer ter testemunha de Cristo? Glória a Deus. Quem quer que aqui foi chamado para abençoar a igreja? Então, aonde tu colocar a planta dos teus pés, abre a tua boca e profetiza. Quando eu entro no setor de trabalho, eu já estendo a mão, Senhor, tu está comigo. Aleluia. Se tiver algum embaraço, joga por terra. Se tiver alguma opressão, expulsa esses demônios. Mas aonde eu colocar a planta dos seus pés? A paz. O amor. A bênção, a graça, a unção tem que me acompanhar. Eu não sou nada sem Deus. E Ele é ao meu lado, eu sou mais do que você. Glória a Deus. Então, quando eu entro a palavra, ela traz essa motivação. Então, ele se pontifica, se posiciona e caiu-lhe das mãos as cadeias. Ou seja, o que estava lhe acorrentando, o que estava lhe prendendo, o que não estava lhe permitindo se locomover, caiu por terra. A minha pergunta é nessa noite: o que é que está te prendendo? O que não está te permitindo, em primeiro lugar, prosseguir na tua vida espiritual, porque o princípio é a vida espiritual, e depois nas outras áreas da tua vida. Deus mudou? Não. O mesmo. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. O mesmo Deus e os anjos também continuam o mesmo. Não morre. A minha pergunta é: você tem fé para experimentar milagres? Você tem fé para ver a glória de Deus? Você tem fé para entrar nessa casa e decretar a falência do inferno?
Porque quando você entra aqui, amado, você não pode entrar por qualquer forma, qualquer jeito não, né? Vou para a igreja, você está lá e deixa o tempo passar. Não. Quando eu entro aqui, eu entro para adorar a Deus. Eu posso estar cansado, com enfermidade, o que for. Mas o meu tempo aqui tem que ter valor. O meu tempo aqui tem que ter qualidade, que fala de melhoria contínua. Quando eu entro aqui, é para adorar. E enquanto eu estou adorando, oh glória, Deus está derramando o seu óleo sobre o vaso do Senhor. E Ele está enchendo. Quem quer isso? Ele está enchendo nessa noite o nosso vaso com fé, com esperança, com amor, com confiança, com gratidão, com perspectiva, com eu creio, meu Deus. Nesse dia do seu aniversário, Deus está te concedendo grandes coisas. Ele tem para a nossa vida, nós servimos, nós somos filhos dele. Aleluia. E ele tem compromisso, quem tem compromisso com ele? A Bíblia diz ele disse-lhe o anjo: cinge-te, ata as tuas sandálias, e ele fez o assim. E disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Ou seja, prontidão e vestimenta. E fala o quê? E vestimento. Hábito para exercer um trabalho com excelência. E saindo seguia. Ele não sabia que era real o que estava sendo feito. Aqui é um mistério, porque ele está pensando que está tendo a visão, mas ele está obedecendo a ordenança. Aqui é um mistério. Ele está pensando que é um sonho, mas perceba, o que o anjo mandou ele fazer, ele está obedecendo. Deus não vai passar aqui, foge aqui é um verdadeiro, uma citação de loucura. Porque como que eu vou obedecer algo que eu não tenho consciência do que eu estou fazendo? É um mistério que está aqui. Mas as coisas de Deus muitas vezes a gente não vai entender. Mas nós temos que crer. Tudo é possível aqui. E quem serve a Deus no mundo espiritual, esse Deus que é espírito, tem que ter a sua mentalidade transformada pelo Espírito Santo, para que você possa enxergar esse mundo que é ilimitado, que é sobrenatural, que Deus ele tem para nós. Aí ele vai dizer: eu que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que havia alguma visão. E quando passaram a primeira porta, a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Perceba-se, o que era impossível, o que estava fora de cogitação, a mão de Deus transformou em possível. E um anjo enviado por Deus modificou o quadro, a circunstância e a história. Um anjo só. O que faz a diferença na nossa vida não é a quantidade. O que faz a diferença é a ação de Deus. Ele pode enviar um anjo, pode enviar dois. Às vezes ele não vai nem enviar um anjo, vai só proferir a palavra, vai só apontar a mão, vai direcionar alguma coisa. Mas perceba-se, se Deus estiver no quadro e se Deus estiver na situação, a vitória é garantida. Quem crê Deus? Quando Pedro vai para fechar a mensagem, 13, e batendo Pedro na porta do pátio, uma menina rude saiu a escutar. Toda ovelha conhece a voz do seu pastor. Sim ou não? O povo que está pedindo, a menina vai avisar. O povo de vez pode ficar, ou a menina também de vez abrir a porta, ela correu e foi avisar. No caso dela, vou até entender, pela questão da ser jovem, a questão da falta de maturidade, infância. Mas e o povo que está orando? E o povo que está pedindo? Se eu peço, eu tenho expectativa de receber. Então, quando Deus fizer, amados, fique perdido, dormindo sono da cabeça. Quando Deus fizer,
Só estenda a sua mão. Glória a Deus. Dobre o seu joelho, faça oração, cante louvor. Aleluia. Agradeça a Deus, igreja. Eles disseram, olha só, 15, disseram-lhe, está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, eles diziam, é o seu anjo. Olha o pensamento do povo. O povo de Deus é complicado. Deus, o pastor César Cavalcante, ele diz assim, Deus tem cada tipo de filho que só Ele explica e só Ele consegue lidar. E eu me colocando dentro desse pacote também, tá? Só para deixar o entendimento. Aí vamos lá. E diz assim, mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram e viram e se espantaram. Olha, amados, como que eu vou me espantar com o poder de Deus? Aleluia. Maravilha, porque quando me espanta é como se eu estivesse atormentado, fora de nexo, fora de noção. Mas quando Deus faz um milagre na nossa vida, eu tenho que estar alegre, feliz, agradecido. Esse é o estágio de alguém que reconhece. Uma classe de pessoas são os ingratos. O grato não, o grato ele reconhece que Deus fez algo por ele e agradece. Mas vamos lá. E acenando-lhe com a mão para que se calasse, contou-lhes o Senhor. O tiraram da prisão e disse, anunciar isto a Tiago e os irmãos. E saindo partiu para outro lugar. Olha a consciência de Pedro. Pedro ele sabia que estava numa missão. E por mais que o momento de alegria, de festejo é bom, né? Eu particularmente sou um homem muito festeiro. Confraternização, minha especialidade. Mas Pedro, olha o pensamento dele. Geralmente o pensamento de pastor é sempre assim. Ele está sempre com um pensamento na obra. Pensamento de pastor é assim. Estou mentindo, pastor João? Sempre está com o pensamento na obra. Ele poderia descansar. Ele poderia fazer tantas coisas, mas ele já pensou? Avisa Tiago, o trabalho continua e vamos produzir. E ele já partiu para todo lugar, porque a missão da igreja não para. Aleluia. E é por isso que Deus ele não para de atuar na nossa vida. Por quê? Constantemente precisamos ser avivados. Não é culto de avivamento? Aleluia. E quantos querem nessa noite? O Espírito Santo de Deus já está avivando. Nós já estamos avivados, igreja. Porque a nossa obra não para. Estamos aqui adorando. Mas amanhã estamos nas nossas atividades. Trabalhando, estudando, cuidando da nossa família. Mas em todo o tempo. Aleluia. A nossa veste deve ser branca. Almas como a neve. E que não falte sobre nós o óleo do Espírito. Para que aonde quer que nós chegamos. Quando eu estiver lá no meu setor de trabalho, abrindo aquele DDS. Eu estou lá como encarregado, mas ao mesmo tempo estou lá como ministro do Senhor dos Exércitos, proclamando, anunciando que Ele existe, que Ele é real, que Ele é vivo e que o mesmo que veio voltará para buscar a igreja, irá reinar sobre ele. Se você crê nisso, abre a sua boca nessa noite, adore, 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 exalte o glorifique. E Ele voltará para buscar a sua igreja. Que Deus abençoe a oportunidade em nome de Jesus.